Beleza. Vamos lá. Beleza. Está funcionando aí? Tá. Tá joia. Vamos lá. Bom, fixação de Yamane é uma técnica de fixação escleral, né? E a gente vai ver já ela foi descrita em 2016. Então, a gente já tem aí 6 anos, né? Dessa técnica. E vamos passar aí os detalhes, né, para vocês. Não tem interesse comercial, né, nos produtos dessa aula, exceto alguma coisinha aí do IDEA, né, que é um grupo do qual eu participo, que mais para o final eu vou mostrar lá para vocês algumas coisas. Então, como eu estava falando, a técnica de Yamane foi apresentada pela primeira vez em 2016, né? O Yamane é um pesquisador da Universidade de Tóquio, né, no Japão, e ele apresentou essa técnica no festival de vídeos, né, da ASCAS de New Orleans. E eu estava lá, né? Eu tenho ido para a ASCAS desde 2014, né? Todo ano, tirando agora os anos de pandemia. Então eu estava lá e foi uma técnica que eu gostei assim desde o começo. Achei que era uma técnica interessante e aparentemente simples, né? E comecei a fazer um mês depois, porque eu tinha um caso, né, que estava bem indicada aí essa técnica. Vou mostrar para vocês, não esse caso, mas nós vamos comentar um pouquinho sobre isso no fim da aula. E aí depois, em 2017, né, tá aqui, ele acabou publicando de verdade a técnica no Journal, né, na Ophthalmology, tá? Então o nome de verdade é isso aqui, né? Fixação de lente intraocular intraescleral com flange, que a gente acabou traduzindo por bulbo, né, aqui no Brasil, mas acaba usando mais o nome flange, com técnica de 2 agulhas. É bem mais fácil falar em Yamane, né? Então, e aliás é errado, né? Ele me corrigiu no dia que a gente conversou. A pronúncia certa é Yamane, mas também já virou Yamane, não adianta. Aqui tem um pedaço do vídeo dele, desse vídeo lá de 2016, só para a gente ver o básico, tá? Então, aqui além de 3 peças dentro do olho, você coloca uma primeira agulha ali, né, na esclera, usando uma micropinça através de uma paracentese, né? Presta atenção ali que não era na principal, uma paracentesezinha. Você vai colocar a alça dentro do lumen da agulha, tá? Aí vejam que ele usa esse movimento aqui da agulha para jogar a lente mais lá para baixo. Ele vai colocar essa agulha a 180 graus da primeira, tá? E usando uma outra paracentese, ele vai então alimentar essa alça aqui dentro dessa agulha. Vejam que ele usa a agulha, né, para empurrar mais a lente, para ficar com um ângulo um pouco melhor, mas ainda assim essa é a parte da cirurgia realmente difícil, né, que é mais desafiadora mesmo, sempre essa segunda alça, porque o ângulo é ruim, né, de colocar. E aí, na técnica tradicional, ele puxa as 2 agulhas, então aqui ele está transescleral, transconjuntival, e aí ele usa um cautério térmico para fazer o bulbo, ou flange aqui, né, na pontinha da alça da lente. E ele vai incrustar isso mesmo na esclera, né? A gente sente, você tem que fazer força mesmo para o negócio travar ali na esclera. E aí, como o diâmetro do bulbo é menor do que o diâmetro da agulha que você colocou para fazer o sulco, ela fica travada e não cai para dentro do olho. Então, a primeira vez que eu vi esse vídeo lá, essa técnica é muito fácil, ela é muito boa, quero fazer. Naquela época a gente fazia a fixação com cola, né, que era uma cirurgia de 1 hora e pouco, um sofrimento, um negócio difícil pra caramba. E às vezes no pós-operatório caía a lente, né, escorregava a alça e tal. Então, eu fiquei bem animado no começo com essa técnica. Aí, lógico que a gente vai tendo os problemas e descobrindo que as coisas não são tão simples assim. Mas vamos lá passo a passo. Então, a fixação de Yamane, ela é, sim, minimamente invasiva, permite uma fixação muito firme da alça da lente. Isso aqui, para mim, é a maior vantagem dela. É simples, porque são poucos passos cirúrgicos, mas não é fácil de fazer. E ela tem alguns pontos chaves para que a gente obtenha sucesso, tá? Essa parte aqui de fixação firme da alça da lente, eu tirei aí do vídeo original, né? Mas o Yamane chega a testar, ele faz a cirurgia numa esclera de porco, e ele chega a testar isso num dinamômetro. Ele vai puxando a lente, né, até ver o que vai arrebentar, o que vai acontecer, né? E a lente acaba soltando a alça do corpo da lente, mas não solta da esclera onde você travou ali o bulbo, né? Então, realmente ela fixa, se for bem feita, né, ela fixa a alça da lente de uma forma que ela nunca mais vai cair dali, tá? Putz, aqui ficou com som, tá, beleza. Ela é uma técnica que ela requer programação cirúrgica. Você tem que
programar o passo a passo, tem que saber realmente o que você vai fazer em cada passo, embora sejam poucos passos. Senão você pode ter esse tipo de problema, né? Tinha um outro vídeo nessa aula antiga que era mais ou menos parecido com esse, mas esse é mais legal, né? Os caras pulando ali para fugir realmente do navio naufragando. Quer dizer, um erro de cálculo crasso aí, né? E não se iludam, isso pode acontecer com a gente numa cirurgia dessa, tá? Então, tem que saber realmente os passos, né, certinho, e saber se virar. Tem que ter um pouco de experiência cirúrgica, né? Não adianta a pessoa que está muito no começo ainda, né, aí da experiência cirúrgica, querer fazer uma técnica dessa que não, realmente parece fácil, né? Não é não, tá? Algumas coisas importantes, então, a geometria dessa cirurgia é, assim, absolutamente fundamental, tá? Então, parece, tudo bem, põe a lente, enfia a agulha e tal, não sei o quê, acabou, mas não é, né? As coisas têm que estar muito certinhas, assim. Então, ó, veja que o ponto de entrada na esclera, ele tem que ser 180 graus um do outro. Aí você imagina um ângulo, não vai medir, mas você imagina um ângulo de 20 graus em relação ao limbo, né, de um lado e do outro, e no plano vertical aqui de 5 graus. 5 graus é quase reto, assim, né, em relação à esclera, tá? Aqui, uma coisa que eu não tenho imagem disso, mas já é importante explicar, né, para vocês entenderem. No começo, quando a gente fazia essa técnica, qual que é a ideia que a gente tem? Você vai colocar a agulha, você tem que caminhar com ela intraescleral, né? E aí você fala, então eu cheguei ali agora no ponto onde eu vou mergulhar realmente, né, no vítreo. Nessa hora de mergulhar, quer dizer, a gente estava andando assim com a agulha, né, numa direção, aí você chegou lá no fundo e fala, bom, agora eu vou inclinar ela, vamos dizer, em direção ao centro geométrico do olho, né? E a gente sempre fez assim. E aí, quando eu vi o Yamane mesmo operando ali ao vivo e tal, ele não faz isso. Aí eu perguntei para ele, ele falou, não, realmente a gente não precisa fazer esse movimento. Quando você faz isso, né, você muda o curso da agulha, você tem risco de acabar fazendo um túnel muito pequeno, um túnel muito curto. E aí isso vai gerar um monte de problema depois pós-operatório, inclusive tilt de lente, a lente ficar torta e tal, e ter problema cirúrgico. Então, na verdade, você posiciona ela e vai reto mesmo, né? Quando tiver entrado um bom tanto de agulha, você já sabe que está sobrando agulha lá dentro, aí você vai virar ela, né, em direção à pupila, tá? Só um detalhezinho aí importante. Isso aqui é o que a gente espera. Então, entre a sua incisão e os dois pontos de entrada na esclera, você vai ter um ângulo perpendicular, tá? Entre o centro da incisão e os dois pontos de entrada aqui. Então, não pode ter nenhum ângulo oblíquo, né, ou agudo e tal, você vai ter problemas, tá? A direção do bisel da agulha também é importante, ela é sempre assim para cima, ó, nunca de lado, senão você não consegue colocar a alça dentro da agulha. E essa inclinação aqui, parece que ele está só mostrando a questão do bisel, mas não é. Essa imagem é do próprio Yamane também, né? Veja que ele está com a micropinça aqui, segurando a alça e tal. Então, você não vai colocar essa alça também assim, ó, diretamente aqui no mesmo sentido da agulha, né? Paralelo, vamos dizer, à agulha. Mas você também não vai colocar ela perpendicular à agulha, senão você vai entortar a alça, tá? Então, você cria, imagina um ângulo aqui de mais ou menos 30 graus, ó. Então, é mais ou menos essa inclinação entre aqui o leito, né, do bisel da agulha. Então, a alça ela vai bater aqui mais ou menos assim, porque aí ela bate e escorrega para dentro do lumen da agulha, tá? Esses ângulos todos são bem importantes para o sucesso dessa cirurgia. O Yamane desenvolveu alguns anos atrás um anel marcador, tá? O que ele faz com esse anel? Esse anel ele já coloca as duas agulhas na posição certa, que elas têm que entrar na esclera. Então, a 180 graus uma da outra, a 20 graus de inclinação, a 5 graus de inclinação assim, que aí você fala, nossa, perfeito, né? Isso vai facilitar bastante a minha cirurgia. Só que como que faz? Ele coloca, né, uma agulha de cá, uma agulha de cá, e aí, né? E a terceira e a quarta mão para colocar a lente dentro do olho e seguir a cirurgia? Não tem, né? Então, é complicado, porque, na verdade, o que ele faz é isso. Ele coloca as duas agulhas com esse anel, que parece um anel de Thornton, né? Com duas abinhas ali, e ele solta as duas agulhas dentro do olho. E a gente sempre achou isso um negócio meio esquisito, né? Mas e aí? Porque, normalmente, quando a gente ensina, né, essa cirurgia, a gente fala para o pessoal no WetLab, né, o pessoal aprendendo, fala, olha, você colocou a primeira agulha no olho. Enquanto você não colocar a alça dentro daquela agulha, você não pode soltar essa agulha. Senão ela pode bater na retina e você não está vendo. Depois, a própria alça que você colocou no lumen da agulha vai segurar a agulha ali.
Então, 2 agulhas soltas dentro do olho é um negócio estranho. E aí a gente foi descobrir, né, nessa época de 2019 também, que o Yamane fez fellow de retina, né, retinólogo. E aí ele explicou para a gente, lá ao vivo, lá no congresso mesmo, que quando ele faz essa técnica, ele faz vitrectomia total em todos os pacientes, e ao final da cirurgia, ele vai olhar lá com cuidado, né, a periferia da retina para ver se não teve nenhum tóxico, não tem nenhum furinho e tal. Coisa que quem é de segmento anterior, né, como é meu caso, não tem como fazer. Ele apresentou essa técnica no congresso de segmento anterior, e não na American Society of Retina Specialists, né? Ok, então dá para fazer bem a cirurgia de Yamane sem fazer vitrectomia total e mesmo às vezes sem fazer a vitrectomia anterior, né? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Se eu tenho, lógico, um cogumelo de vítreo na câmara anterior, eu tenho que fazer uma vitré, eu tenho que tirar aquilo do caminho. Se eu não tenho, se eu consigo só jogar metil, jogar o vítreo para baixo e trabalhar direto ali, é muito melhor. Eu não sou retinólogo, eu não quero mexer com vítreo, né? Eu não sei mexer com vítreo. Então, o que eu quero é só passar 2 agulhas ali e ponto final, né? O mínimo possível de manipulação do vítreo, já que eu não estou com reversor, não estou enxergando, né? Uma alternativa que a gente usa, então, esse aqui é esse aparelhinho lá, esse device lá do Yamane visto de cima, né? Ele coloca uma agulha aqui e uma agulha ali. A alternativa que a gente usa hoje foi desenvolvida por essa doutora Nicole Fran, da Califórnia. E ela faz umas marcações com canetinha mesmo na conjuntiva, né? Para criar justamente a distância, aqui os 180 graus, né, num ponto do outro, a distância certa de 2 milímetros do limbo para um lado e para o outro, e a inclinação da agulha que eu quero dar, que é aquela inclinação de 20 graus. E mais a distância aqui, ó, tipo ligue os pontos, né? Então eu vou colocar a agulha aqui, eu vou andar com ela interescleral até aqui, e aí eu vou virar ela para o centro do olho. Então isso aqui foi uma coisa que facilitou muito, né? A técnica que a gente tem usado hoje em dia direto, tá? Então, a Nicole, ela preconiza 2 milímetros aqui e 2,5 aqui. Mas eu tenho feito com 2 e 3 e eu acho que fica melhor. A gente consegue uma angulação melhor e tal. Então, a gente começa marcando 180 graus aqui, com o marcadorzinho de tórica, né? E aí, com o compasso, você marca 2 para cá e 3 para cá, tá? E repete do outro lado. Aqui a gente vai ver também as incisões padrão, assim, da cirurgia de Yamane, né? Uma incisão principal e as 2 paracenteses, de um lado e do outro, tá? Isso aqui é o esquema padrão mesmo. Eu falei para vocês que depois que a gente coloca a lente, coloca as 2 alças nas agulhas, o Yamane puxa as 2 agulhas de uma vez só, tá? E aí as 2 alças já ficam exteriorizadas, transescleral e transconjuntival. Mas já há muito tempo atrás, se a gente começou a fazer isso em 2016, foi ali 2017, 2018, o Adhemar descobriu um jeito melhor de fazer isso daí, né? Você coloca realmente as 2 alças dentro das 2 agulhas, igualzinho, tá? Só que em vez de tirar as 2 ao mesmo tempo, você tira uma só, cauteriza, tira a outra e cauteriza, tá? Porque a gente tinha casos em que a gente puxava as 2 agulhas, né, ao mesmo tempo, se ela não estava bem equilibrada, você acabava puxando um lado mais do que o outro e uma das alças entrava, né? E aí é uma loucura, você tem que fazer o túnel de novo, caçar a alça dentro do olho onde está, então é uma chatice, né? E aí, depois dessa mudança de técnica que o Adhemar inventou, acabou esse problema, tá? Então a gente coloca as 2 alças nas agulhas, normal, padrão, aí a gente retira a primeira alça e cauteriza, só depois retira a segunda alça e cauteriza. Ah, pode fazer o contrário, pode colocar só uma alça, já puxar, cauterizar e depois colocar a outra alça na agulha? Pode, mas é ruim. Porque a hora que você já cauteriza a primeira, você fica com muito menos ângulo para a segunda alça, que é a parte mais difícil, tá? Então a gente não recomenda, não. Aumenta, então, com essa técnica, aumenta muito a chance da gente terminar lá no final comemorando, né, que deu certo. O Fabrício, que é um outro amigo nosso aí, do tempo aí de residência meu, do Maurício, ele inventou também uma outra pequena variação, né, da técnica de Yamane, que essa segunda paracentese aqui, né, que normalmente a gente usa para colocar a segunda alça, ele tirou essa paracentese daqui e jogou para cá. Só isso, tá? Só essa mudança. De forma que essa paracentese fica a 180 graus da outra. Ou seja, o ângulo que eu tenho para trabalhar com a segunda alça é o mesmo ângulo que eu tenho daqui para trabalhar com a primeira alça, tá? Isso aqui também é uma técnica que a gente usa direto, usa em Wet Lab. Muitas vezes em Wet Lab o aluno não está conseguindo colocar a segunda alça, quando a gente fala, olha, tenta desse jeito, aí o cara vai lá e consegue.
Então, realmente, é bem legal, assim, vale muito a pena. Essa pequena mudança ajuda bastante. É lógico que, assim, normalmente, o Yamane a gente faz superior. Ele pode ser feito temporal também, mas o padrão é fazer superior, é mais fácil um pouco, tá? Então, se você estiver operando o olho direito, né, superior, e o paciente for muito narigudo, obviamente o nariz vai atrapalhar, porque você vai estar com a mão, com a pinça, assim, ao contrário, né? Igual quando a gente vai dar ponto de transplante com a mão assim ao contrário, tá? Então, vai atrapalhar? Vai. Mas ainda é mais fácil do que tentar fazer do outro jeito, tá? Então, mesmo assim, ainda vale a pena fazer essa variação de técnica aí. Vamos lá, os detalhezinhos agora. Lembrar de secar a conjuntiva antes de marcar, senão, em vez de uma marcação, você vai ter um borrão, né? Existe essa sugestão que os americanos gostam muito de você testar a compatibilidade da alça com a agulha, ver se a alça realmente vai caber na agulha, tá? Que eu normalmente não faço. Isso aqui seria para você pensar assim, mas você pode ter uma variação de produção industrial do diâmetro da agulha ou da alça e aí não encaixar. Nunca vi acontecer, tá? Mas oficialmente é o certo a se fazer, tá? Essa agulha não é qualquer agulha, é uma agulha de 30 gauge, né? E ela deve ter essa parede fina, né? A parede extra fina, tá? Então, isso aqui está mostrando justamente isso. Você tem agulhas que o diâmetro externo dela é igual, no nosso caso aqui é o 30, que dá 0,3 milímetros, né? Mas o lumen dela é totalmente diferente entre uma agulha normal e uma agulha thin wall, né? Uma agulha de parede fina, tá? A gente vai falar mais de agulha no final. A construção do flange, ou do bulbo, né? Sempre foi uma coisa bem artesanal, assim. A gente fazia do jeito que dava. E aí, já em novembro de 2018, faz tempo já, um colega publicou um trabalho no Journal de Catarata Refrativa, mostrando o jeito certo de fazer. Então, ele padronizou, né, vamos dizer, isso daqui ajuda muito também. Então, a primeira coisa é secar a alça. Você nunca vai tocar a alça com cautério. Você vai manter uma distância de mais ou menos 1 milímetro da ponta da alça, né, para a ponta do cautério, e você vai segurar a alça com a pinça, né, com a McPherson aqui, também a 1 milímetro. Então, aqui no caso, ele deveria estar com a pinça aqui, ó, mais ou menos a mesma distância, daqui até aqui e daqui até lá, tá? O cautério é esse daqui que a gente usa, existem outros cautérios térmicos, né? Tem uma lenda do pessoal que usa cautério elétrico, mas eu não acredito muito que isso funcione igual, não. Então, o certo mesmo é esse cautériozinho térmico. Isso aqui é coisa de dentista, né? Que a gente descobriu depois. E não tem interesse comercial, como eu falei, nessa marca, mas essa que a gente compra aí na internet, é bem baratinho, esteriliza em óxido e manda ver. Tá? Iridectomia, teoricamente, deve ser feita sempre para evitar esse problema, né, de abotoar a lente na íris no pós-operatório e evitar também a tal da UG síndrome. Nunca fiz, tá, gente? Estou com mais ou menos 50 Yamanes e nunca fiz. E nunca tive problema também. Mas o acadêmico, o correto, é lembrar de fazer a iridectomia. Iridectomia cirúrgica sempre fica grande demais, né? Então, o certo mesmo, é lembrar de fazer uma iridotomia a laser antes da cirurgia, tá? Abrir o orifício do túnel. Então, você fez o túnel aqui com a agulha, né? E, às vezes, esse flange, né? Esse bulbo aqui ficou grande demais. Então, ele não vai encaixar, né? Na abertura que você fez ali com a agulha. Se isso acontecer, vem aqui com uma... Antes, né? A lente vai estar lá, mas a alça, né? Mas você vem aqui do lado com uma laminazinha 15, ó, dá um piquezinho aqui do lado para que isso aqui possa realmente encaixar intraescleral, tá? Senão você vai ter um problema depois de ficar com esse bulbo erodindo conjuntiva e pode vir até a ter endoftalmite, tá? Então tem que tomar cuidado, ele tem que estar realmente bem encaixado intraescleral no final da cirurgia. E é uma hora perigosa, porque você meio que terminou, deu tudo certo, a lente está bonita, centralizada, você quer, né, acabar a cirurgia e não é por aí. Tem que prestar atenção nesse detalhe, que pode ser problemático mesmo. Uma alternativa que o Ademar gosta, eu no dia a dia não costumo fazer, é você abrir um pouquinho a conjuntiva, para você enxergar melhor, né, todos esses detalhes, se realmente o bulbo está intraescleral, bonitinho. Então, nos primeiros casos, é uma ideia interessante, sim. Tá? Tem que estar bem dilatado, porque você imagina, você tem que colocar uma alça de uma lente dentro do lumen da agulha. Os ângulos já não ajudam. Se você ainda por cima não estiver enxergando, não dá para operar, né? Vira um caos realmente essa cirurgia. Então, a melhor alternativa são os ganchos de íris mesmo, tradicionais. E se você não tiver gancho de íris, o Maliug,
quebra um galho, né? Mas era uma opção secundária, porque o Maliug, ele ocupa muito espaço na câmara anterior, o mesmo espaço que você vai precisar para operar, então não é assim uma ideia muito boa, tá? Mas quebra um galho se precisar. De qualquer forma, tem que abrir a íris de algum jeito, a pupila de algum jeito, para enxergar o que está fazendo. Algumas dicas. O material tem que estar adequado, essa agulha sinual que a gente falou, a lente com alça mais fina, vamos falar daqui a pouco, o cautery já comentando. Segmento anterior relativamente preservado. É lógico que um caso que está vindo para uma fixação escleral é sempre um caso de um olho que já sofreu, já passou, né, por outras cirurgias e tal, mas não pode estar uma bagunça total o segmento anterior. Se tiver, você vai ter que sutura a íris daqui e ali e tal, você tem que ter um mínimo assim de olho com cara de olho, sabe? Não pode estar muito bagunçado demais, senão pelo mesmo motivo você não vai enxergar e não vai conseguir fazer o Yaman, tá? Sem restos de cápsula, massa, vítreo no meio do caminho. Então, quando eu falei, quando está tudo bem, você só joga metil, afasta o vítreo, faz a cirurgia e está tudo certo. Se tiver muita bagunça, assim, com resto de cápsula, de massa e tal, tem que parar, fazer uma vitrezinha, pelo menos anterior, e dar uma limpada, dar uma ajeitada ali antes de começar, tá? E a técnica cirúrgica com os passos exatos também, para não ter problema, tá? Boa visibilidade já falamos. Lente com alça sem deformidade. Isso aqui era quando a gente fazia, às vezes, outras técnicas, né, como a de cola, por exemplo, você tinha a alça que, essa lente está boa, dá para usar a mesma, mas a alça está uma bagunça. Também não vai funcionar para fazer Yamane, melhor trocar de lente, né? Não inserir muita alça na agulha, isso é um detalhe interessante, não precisa e pode só complicar a sua cirurgia. E a entrada da esclera sempre feita a 2 milímetros do limo, tem que marcar antes e tal, isso aí a gente já viu. Se o olho estiver muito hipotônico, que é o que geralmente acontece principalmente quando já foi feita vitrectomia total, mas não só, tem casos que nem foi feito vitré, mas só que pela própria manipulação o olho já fica bem hipotônico, né? Tem que colocar um mantenedor, tá? Que pode ser o normalzinho de câmara anterior mesmo, ou o posterior. É lógico que o posterior é melhor, porque ele atrapalha menos, ele não está ali no seu espaço de trabalho, né? Mas para quem, como eu, não tem intimidade com isso aqui, o de câmara anterior funciona bem também. Alguns colegas acham que a gente deve colocar um mantenedor sempre, para você ter um olho com um tônus melhor. Eu acho que nem sempre é necessário, já fiz casos sem mantenedor e sem problema nenhum. Mas frequentemente a gente acaba tendo que usar. 50% dos casos, mais ou menos, a gente acaba tendo que usar algum tipo de mantenedor. Quando for usar, lembre de fechar a irrigação na hora de tirar a alça. Na hora que você for puxar a alça de dentro da agulha, tem que lembrar de fechar a irrigação, para não acontecer com você isso que aconteceu comigo. Eu puxei aqui a agulha e como tinha uma pressão de líquido, né, vindo aqui do mantenedor, fez esse bolsão aqui na conjuntiva, a alça eu não consegui segurar, ela foi lá para dentro, essa lente chegou a sumir, né, na cirurgia, eu tive que caçar ela e foi um tormento, né? E vocês veem que já era um paciente com RK prévia, ó, os cortezinhos aqui, e que passou por uma cirurgia de stop and convert, né, de faco que foi convertida para extracapsular. Então já era um olho bem sofrido e eu ainda tive que manipular mais para achar a lente e tal. Foi um caso bem complicado, bem chato, e a culpa, inicialmente, foi só desse detalhezinho aqui. Tá? Queimadura da alça, se você sem querer tocou, né, e queimou, não tem problema. E a Yamane tem sobra de alça. Então vai lá, corta um pedacinho, faz de novo e está tudo certo. Tá? Observar a centralização da lente no final da cirurgia. Se você tiver uma lente descentrada, não está certo. Como eu acabei de falar, ela tem sobra de alça. Então, puxa, corta um pedacinho e vai ajeitando ali para deixar ela mais ou menos centralizada. Tá? Se necessário, você corta, refaz o bulbo e está tudo certo. Liu capturada no pós-operatório, no intraoperatório é igual a liu capturada no pós-operatório. Então, não pode deixar o paciente sair da mesa desse jeito, tá? Tem que corrigir. As 3 lentes que se usam mundialmente para fazer Yamane são a MA60 da Alcon, a ZA9003 da Johnson, que é a Tecnis, né? E essa CT Lucia que a gente não tem no Brasil, que ela tem a alça de PVDF. Essa é a alça que você pode entortar ela assim e ela volta na mesma condição, na mesma posição. Tá? As que a gente usa no Brasil não tem isso aqui. Então, tem muita coisa que a gente vê, às vezes, nos vídeos internacionais do pessoal fazendo e não é legal, porque a gente não tem essa lente. Tá? Então, com essas aqui não dá para fazer. Então, esse tipo de técnica em que você coloca a lente, a agulha já está lá dentro, e você, com o próprio injetor, você já vai direcionando a alça para dentro da agulha, eu não gosto. Tá? E a outra, pior ainda, em que o cara inverte, né? Tenta inverter a ordem das coisas, então
Na hora que ele está colocando a lente dentro do olho, ele faz uma paracentese lá, às 6 horas quase, puxa essa alça para fora, daí ele fixa essa alça primeiro, porque aí o ângulo fica mais fácil, e depois ele fixa a alça distal, porque aí o ângulo fica mais fácil também, né? Já fez essa, que lá fica mais fácil também. Não dá para fazer isso aqui com as lentes que a gente tem, tá? Isso aqui é só com essa lente que tem uma alça diferente. Então, no Brasil, essa técnica não é legal, tá? Há uns anos atrás, o Dr. Carlos Figueiredo, lá de Rio Preto, desenvolveu uma pinça própria para Yamane. Normalmente a gente usa pinça de 23 ou de 25 gauge, a traumática, é a que eu gosto mais. Aqui não tem aquele serrilhado, não tem dente, não é aquela pinça também que pega só na pontinha, né? Ela é uma pinça de 2 plataformas simples, lisas, assim. Isso é o que a gente usa geralmente. Mas ele desenvolveu essa pinça que é desse jeito aqui, ó. A hora que ela fecha, ela tem um espacinho aqui próprio para a alça da lente. Então, é uma pinça que a gente usa de forma diferente. Aqui eu estou testando ela, né, só para mostrar. Ó. Eu seguro a alça assim, de frente, né, não de lado, e eu consigo abrir ela um pouquinho, escorregar para lá e para cá, para ter o ponto de apreensão da alça que eu quero, né? E aí ali eu seguro e faço os movimentos que eu quero. Então, ela é uma pinça especial, então, lógico, é só para quem faz mesmo, bastante Yamane, mas ela facilita bastante aí o dia a dia, assim, tá? Quando for usar essa pinça, não precisa de paracentese nenhuma. A gente faz tudo pela incisão principal, tá? E aqui é um caso que eu fiz lá em Rio Preto mesmo, numa cirurgia ao vivo já tem alguns anos, usando justamente essa lente, tá? Então aqui a gente está com a agulha, essa é a agulha original, né, que o Yamane descreveu, de 30 gauge, assim, mal e tal. Aí eu vou lá com essa pinça de frente mesmo, né? Pego a alça e coloco lá no lume da agulha. Você vê, ó, a gente escorrega com ela, vai lá e pega onde quer, volta e tal, então ela facilita bastante. E aqui na segunda alça é a mesma coisa. A gente joga a lente mais lá fundo, né, para ficar com um ângulo melhor, mas eu estou de frente aqui também, né? E aqui eu consigo colocar ela direto no lume aqui da segunda agulha também, né? Tomar cuidado nessa hora, você vê que ela estava querendo entortar, quando você vê esse sinal, você para, se você fizer força demais, ela vai entortar, e aí você está lascado o resto da cirurgia, tá? Isso vai te causar bastante problema, ou você vai ter que trocar de lente, né? Então, um detalhezinho importante também. Falando das agulhas, essa agulha que acabou de aparecer no vídeo, então, é essa daqui, a TSK Ultra Sinwall, tá? De 30 gauge, que é a agulha que o Yamane usa. E quando ele começou a fazer a técnica, ele usava essa agulha com a lente Tecnis, que é a da nossa preferência também hoje em dia, tá? Hoje em dia ele tem uma lente diferente lá no Japão, que em vez de ter 6 milímetros, né, de corpo aqui de lente, ela tem 7 milímetros, tem 3 peças e é dobrável, então é bem mais legal. Mas aqui o que a gente tem mesmo para usar é essa, tá? A gente não recomenda o uso da agulha de insulina normal com nenhuma das lentes. O pessoal às vezes acha que essa lente aqui com a sensor, essa agulha com a sensor dá certo. O que acontece? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas você corre um risco grande de você não conseguir fazer um bulbo grande o suficiente, porque o diâmetro dessa agulha é de 0,4 e da de 30 gauge é 0,3. Então você tem que fazer um bulbo grande para travar ela, né? E aí às vezes você tem problemas, então, com essa agulha, justamente da alça escorregar para dentro do olho, que a maior vantagem do Yamane é essa, né? Você tem uma fixação super firme. Então, não tem muita lógica, né? Se não tivesse outra opção, ok, mas a gente tem, então a gente não recomenda o uso dessa agulha não, tá? Então, as opções que a gente realmente tem são a MA60 da Alcon e a Tecnis. A Sensa, com a agulha certa, não serve, tá? Isso aqui é um e-mail que eu mandei para o Yamane, essa é a resposta dele, né? Porque a primeira vez que a gente foi tentar fazer com a agulha de 30 gauge, a alça da lente não entrava, né, na agulha de jeito nenhum, porque ela não era uma agulha sinol, né? Então aqui ele explica, né, que ele usava a ZA9003, que é justamente a Tecnis, e que ele recomenda então que seja usado só a agulha de 30 gauge de sinol, tá? Ele fala aqui, ó, você pode usar de 27, que é aquela marronzinha normal, mas você não pode, você pode não conseguir, né, fazer o flange grande o suficiente. Então ele recomenda usar a agulha de 30 gauge de sinol, tá? A MA, por que a gente prefere a Tecnis e não a MA? Porque no corpo da lente, a fixação da alça no corpo da lente, da MA, ela é mais frágil do que na Tecnis. Então, como às vezes, principalmente no começo, você manipula muito a lente dentro do olho, existe um risco maior de você soltar a alça do corpo da lente, tá? Durante a cirurgia.
Então, hoje, o que a gente usa por padrão é essa agulha que eu descobri que servia, né, para fazer Yamane, acho que foi em 2017, já faz tempo, que ela é uma agulha 29 gauge própria para revólver de diabético, né, para aplicar a insulina. Tá? Então, essa agulha de 29, ela tem ponto 33 de diâmetro externo, que é muito próximo do ponto 30, né, da agulha original. E aí dá para usar bem. O lumen dela também é sinual, então funciona bem com essas duas lentes. Tá? Por que não a Sensa? Se ela é tão parecida com a Tecnise, é mais barata, né? Porque o lumen dessa agulha tem ponto 20. A Tecnise tem ponto 15 de alça. A MA tem ponto 14. E a Sensa tem ponto 17. Então, você fala, ponto 17 cabe no lumen de ponto 20. Cabe fora do olho, onde você tem um ângulo que você bem entender. Dentro do olho, com a dificuldade de ângulo para fazer a cirurgia, é bem difícil. Então, todo mundo que tentou quebrou a cara. E aí a gente recomenda não usar a Sensa, tá? É só essas duas lentes, então, que são indicadas para fazer a técnica de Yamane, tá bom? Isso aqui a gente acha na internet fácil, assim, para comprar uma caixinha por R$50, sei lá, é bem, bem tranquilo, tá? Ela vem nessa embalagem, que não é estéreo, tá? Então, a gente tem que pedir aqui para a enfermeira para abrir essa parte de trás da embalagem. Aí você vê isso aqui lá dentro, isso aqui é a parte de trás da agulha, e ela é muito presa de forma muito firme aqui nesse copinho, né? Então, você tem que usar um Kelly, daí estéreo, lógico, né? Luva estéreo, Kelly estéreo, para tirar essa agulha lá de dentro, tá? Aí você consegue soltar a agulha do copinho dela aqui. E aí, então, aqui está contaminado, aqui está estéreo, e aí você vai tirar essa capinha vermelha e a agulha está aqui, tá? Esse canhão dela é muito maior do que de uma agulha normal. E é uma chatice isso aqui durante a cirurgia, tá? Mas é aquela história, a gente não tem agulha ideal aqui no Brasil para usar. A gente tem usado essa agulha, ela é chata mesmo de usar, mas dá para fazer, tá? É o jeito de fazer Yamane no Brasil, é isso aí. No exterior, existem alguns modelos, né, de olhos artificiais para treinar essa técnica. E esse grupo IDEA, né, que eu comentei lá no começo com vocês, a gente desenvolveu também um olho de silicone, que na verdade foi copiado do próprio Yamane, né? Ele que inventou isso daqui, tá? E quando ele veio no congresso em 2019, eu pedi para ele, posso copiar, né, o seu olho para poder ensinar a Yamane? Ele parou, pensou assim e falou, pode. E aí a gente copiou, né, tanto o olhinho de silicone quanto a base, tá? O IDEA, a gente faz uma série de pesquisas, estamos desenvolvendo aí algumas coisas interessantes aí, mas fazer pesquisa no Brasil é um negócio meio complicado, né? Uma das coisas que a gente está desenvolvendo é uma cápsula artificial. E aí talvez a gente mude essa técnica no futuro, não precise mais fazer Yamane, né? A gente vai fixar uma cápsula artificial no olho e colocar daí a lente que a gente bem entender dentro dessa cápsula. Já tem alguns anos que a gente está desenvolvendo isso e a gente já tem um protótipo funcional. A gente já conseguiu fazer um negócio que funciona, né? Dessa cápsula aí. E a gente está agora atrás de alguma fábrica que consiga fazer, né, essa cápsula para a gente. Como ele é um implante chamado implante de longo prazo, né, implante humano de longo prazo, tem uma série de coisas aí em termos de indústria, né, para que você consiga fazer um produto adequado, enfim, né, que não vá causar problema para nenhum paciente. Tá? Então, hoje em dia, o que a gente tem de produto do IDEA é só o olhinho de silicone, que a gente usa para ensinar Yamane. Nós estamos desenvolvendo também um outro olhinho desse, né, parecido, para ensinar GAT. Então, nós estamos tentando fazer um canal de Chilean aqui nele para ensinar GAT. Está meio difícil, mas talvez saia. E um aplicativo de celular, que é uma calculadora para cirurgia refrativa, que ajuda bastante também no pré-operatório de refrativo. Tá? Aqui é uma cirurgia, então, que eu vou mostrar para vocês usando esse olhinho. Então, a gente vai repetir todos os conceitos aqui agora na prática para fixar. Tá? Então, a gente começa fazendo aquela marcação do jeito que eu ensinei, né? Aqui 2 milímetros para cá, para lá. Então, eu começo usando aqui o marcador de tórica, que vai me dar a referência certinho dos 180 graus. Aí, com o compasso, então, eu vou marcar 2 milímetros para cá, 2 milímetros para lá do limbo. Tá? Aqui esse é um olho afásco, né? Ele tem a íris ali dentro, é todo de silicone, né? Todo transparente, mas ele é afásco. Aí eu vou aqui ainda no limbo e marco 2 milímetros para um lado e para o outro, só para ter referência de depois. Aí eu coloco 3 milímetros aqui, e aí eu vou, a partir desse pontinho do limbo, eu vou marcar os 3 milímetros para cá e os 3 milímetros para cá. E aqui eu tenho o caminho intraescleral que a minha agulha tem que fazer. Tá? Então aqui a gente vai fazer as incisões e colocar a lente na câmara anterior. Padrão, simples. Incisão normal, lente de 3 peças. Normalmente a gente tem que abrir
3 milímetros, então se por acaso estiver acostumado tanto com 2.2 quanto com 2.75, a gente tem que usar o cartucho B, né, que é o próprio para lente 3 peças, ou o cartucho da Johnson também. De qualquer forma, tem que abrir um pouquinho mais. E a gente vai jogar essa lente na câmera anterior, tá? Então, eu objetivo jogar essa alça aqui, ó, por cima da íris mesmo, na câmera anterior, que é para a gente ter mais controle. Várias vezes, na hora de fazer essa manobra, essa alça foi parar atrás da íris, né? E aí quem está do lado da gente já está assim, meu Deus, né? Mas não acontece nada, desde que a segunda alça você esteja com ela aqui na mão, segurando, né? Então, aí a gente vai colocar a agulha daquele jeito que eu falei, né? Do ponto D até o ponto B, fazendo esse caminho intraescleral aqui, tá? E é isso aqui que eu estava falando antes, né? Que antigamente, quando a gente chegava nesse ponto, a gente já entortava a agulha para o centro do olho. Agora não, você vai e só depois é que você vira ela para ela aparecer. Aqui a gente está vendo antes, né? Mas se tivesse a íris marrom aqui, ou azul, você ia ver ela só depois que passasse, né? E aí aqui dentro do tradicional, com a minha pincinha lá de 25 gauge, eu venho pela paracentese de cá, pego na ponta, não na ponta demais, mas não aqui também muito longe, né? E eu vou alimentar, vou colocar a alça ali dentro do lumen da agulha, tá? A partir desse momento, então, eu posso soltar essa agulha dentro do olho, porque a lente está segurando, né, a posição dela. Vocês viram aquele negócio ali do canhão que eu falei, da agulha, que é grande, atrapalha, chato, mas é o que tem para hoje, né? E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Liga os pontos aqui, né? Anda entre escleral com a agulha, vira ela lá de novo na direção da pupila. Estou usando aquela variação do Fabrício, estou fazendo a segunda paracentese, né? Lá do outro lado, e aí eu consigo com mais facilidade puxar, né, essa segunda alça e colocar ela aqui, então, dentro da segunda agulha, né? Vejam que o ângulo aqui nem está muito ideal, eu estou muito longe, né? Eu peguei muito longe, aí eu dei uma apoiada aqui nela, e aí aqui eu seguro realmente na posição que eu vou conseguir fazer a manobra direitinho, né? Para colocar a segunda alça dentro da segunda agulha, tá? E aí depois, os próximos passos a gente vai, segundo aquela orientação lá do Ademar, a gente vai puxar, né? Uma agulha só, segura aqui, cauteriza, para ela não correr lá para dentro do olho, né? Faz o bulbo aqui bonitinho, daí você solta, e aí repete de novo do outro lado a mesma coisa, né? Puxa, faz o bulbo e tal, cauteriza, e aí depois é só incrustar, né? Como eu falei, a alça ela vai ficar bem presa ali entre escleral, e a gente brincou aqui, fez como se fosse no final, vê que ela está bem centralizada, né? Bem bonitinha, e no final a gente brincou como se fosse o Miyake View, né? Que é aquela visão por trás, assim, do olho. Você vê que ela está longe da íris, né? Então não vai ficar roçando o íris, dispersando pigmento, nada disso. E bem centralizada, né? Bem certinha ali, tá? Alguma coisa de resultados, lembrando, lógico, sempre de fazer um termo de consentimento, se a gente tem que fazer isso para catarata, que dirá para uma cirurgia dessa, né? Isso aqui é do próprio Yamane, né? Então ele conseguiu aí 63% dos olhos entre 20/20 e 20/40, né? E porcentagens bem menores, né? Com acuidades visuais menores. Pronto. Complicações que ele teve, né? Hemorragia vítrea foi a principal, eu nunca tive, não sei aí que diferença que é, mas nunca aconteceu comigo. Isso aqui ele fez com 100 olhos, eu tenho 50, então a estatística é meio diferente aí. Elevação de pio, acho que já tive um pouco, edema de córnea também não tive. Que mais? Captura da lente também não tive nenhum caso. E edema de cistoide também não me lembro de ter tido, não. É interessante que é uma cirurgia... E eu tive outras complicações, tá? Não é que o meu foi melhor do que o dele, não. Eu tive outras complicações diferentes, inclusive o endófilo. Mas tudo bem, faz parte da vida. Então, só para listar, né? São todas raras, mas quais as complicações intraoperatórias? Endoftalmite, uveíte, dificuldade com a técnica, edema de córnea, lesão na íris, ifema, pressão alta ou baixa demais, e uma hemorragia de coroide. E relacionadas à lente, depois um monte. Deslocamento de centração, tilt, a tal da UG síndrome, erosão conjuntival, se você não colocou o bulbo, né, na posição certa dele, dano ou quebra da alça, perder a alça, captura óptica e bloqueio pupilar. É uma lista grande, como qualquer outra fixação. Tá? Fixação escleral é sempre uma cirurgia desafiadora, complicada e sujeita aí a várias complicações. Tá? Isso aqui é um trabalho que não é do Yamane, mas já de outros pesquisadores, foi feito depois com 121 olhos, 63, né, metade basicamente deles não tiveram nenhum problema, e aqui eles listam, né, as complicações mais frequentes, que são aumento de pio realmente
e o áptico, né, a alça exposta, que é exatamente o que eu falei, aquele cuidado no final de você realmente prender ele intraescleral bonitinho, tá? E o edema macular cistoide também em 7 casos, tá? Tilt ou descentração também, 6 casos, que provavelmente são os mesmos aqui, né, que acabaram necessitando de cirurgia adicional depois, tá? Eu brinquei ano passado, né, na aula, e fiz o meu, né, as complicações da minha experiência, então aqui mudou de 40 para 50 esse ano, fiz mais ou menos os 10 casos, né, dessa cirurgia ano passado. Aqui não mudou nada, mas eu coloquei uma linha a mais aqui, que é a cirurgia abortada, e a gente vai falar disso com mais calma agora. Então, eu não sei quem aqui já teve essa experiência da cirurgia de catarata. Tem muitos Kinder Ovos, né, da cirurgia de catarata, que é a cirurgia com surpresa, né? É a cirurgia que você não fez diagnóstico pré-operatório dos problemas que aquele olho tinha, e aí na hora da cirurgia você vai descobrir que você está numa roubada grande e não sabia que estava, né? Mas existe uma situação na cirurgia de catarata que eu não sei o que é, eu nunca consegui fazer diagnóstico, e eu já devo ter feito uns 10, 12 olhos, mais ou menos, com esse tipo de problema, ao longo aí da minha experiência, tá? Que é um tipo de caso em que você examina o paciente, você não vê nada no pré-operatório, ele não tem facodonese, ele não tem iridodonese, ele não tem nada que te indique que a zônula dele não é boa, e aí na hora que você vai começar a operar, eu faço a incisão direto da cápsula rex direto com o trata, né? Na hora que você coloca o trata assim na cápsula para furar, ela não fura, ela dá uma entortada assim para dentro, né? E não fura. Você tem que fazer com muita força, um movimento muito mais brusco do que o normal, para você conseguir furar a cápsula e começar a rex. Quando isso acontece, significa que a tensão da cápsula anterior está menor do que deveria. Se ela está menor do que deveria, porque ela está, né, entortando assim em vez de furar, é porque a zônula não está boa, tá? Então eu devo ter feito aí como eu falei, uns 10, 12 casos de olhos assim, com resultados os mais variados, porque é realmente uma complicação cirúrgica muito chata, assim, muito difícil de lidar, tá? Você opera num cristalino ali que não tem quase sustentação, a coisa é bem chata mesmo, tá? E eu fiz um caso desse ontem, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para falar de um outro caso que eu não tenho filmado, né? Mas só para ilustrar, tá? Então ontem o que eu fiz? Eu fiz a Rexa, consegui quebrar o núcleo em 2 e já percebi que não estava bom. Saí com o faco, já passei o cotonetinho assim na incisão, já vi que tinha vidro, insinuando pela zônula, tá? Aí eu parei e eu estou colocando o anel endocapsular antes de tirar a catarata, que é o pior momento para colocar um anel endocapsular, mas a regra do anel, né? Você vai colocar ele o mais tarde possível, mas o mais cedo que você precisar, e nesse caso eu estava precisando no começo da cirurgia mesmo. Então é meio difícil de ver, mas eu usei um injetor de anel e coloquei o anel endocapsular dando a volta aqui, né, em volta do próprio núcleo do cristalino, tá? E aí com bastante cuidado, com bastante dificuldade, eu vou conseguir fazer essa faca, né, com calma, aquele que você sente que o núcleo está o tempo inteiro instável, né, querendo cair ou soltar na sua mão mesmo. Então, com dificuldade, eu vou terminar essa faca. Depois vou ter um pouco mais de dificuldade para fazer a IA, porque daí imagina, você tem todo um epinúcleo e você tem um anel segurando as massas e o epinúcleo todo, segurando ele ali dentro da cápsula. Então dá um trabalho desgraçado quando você coloca o anel antes, né, de colocar a lente, né, enfim, antes dessa parte final da cirurgia, antes de fazer a limpeza final, tá? Mas com bastante paciência a gente consegue fazer essa massa aqui. Falou, nossa, por que o André esqueceu essa massa desse tamanho aqui? Porque ela está lá atrás, ela está né, atrás da cápsula. Ela está entre a cápsula e a hialoide, né? Porque eu já tive infiltração de líquido ali por conta desse próprio problema aqui de zonulopatia, né? Então o líquido foi lá para trás carregando esse pedacinho de massa, tá? E no final, como a gente já é macaco velho aí, né? Não põe a mão na cumbuca, eu coloquei uma lente de 3 peças no sulco e corri para o braço, tá? Então é uma cirurgia que eu trouxe para mostrar que às vezes nessa situação a gente consegue sim, né? Fazer uma cirurgia que não precisou de Yamane, que não precisou de nada disso. Como foi um caso interessante que eu fiz ontem, eu trouxe aí para mostrar para vocês. É lógico que no final, essa lente que está só no sulco, ela não centraliza fácil, né? Ela vai ficar um pouquinho desviada aqui, né? Nasal inferior, mas tá legal. Esse paciente tem uma pupila super pequena de 1,5 mm. Então, na hora que isso aqui fechar,
tá tudo certo, essa massa vai sair daqui, não vai ter problema nenhum, tá? Andrezão, Como eu falei para vocês, eu não sei o Andrezão, que é que esses pacientes têm, eu já vi mais de 10 casos aí na minha vida, né? Como esse caso de ontem, não tinha trauma, não tinha vitrectomia, não tinha nada disso que o livro da academia descreve aqui, e nem essas coisas mais raras, né? São síndromes que normalmente você sabe que o paciente tem, né? O próprio paciente sabe que tem. Então, existem situações raras assim, que a gente pega zônulas muito problemáticas e você não tem diagnóstico, você não sabe por que é, tá? Eu acho que talvez exista aí alguma patologia de zônula que não está descrita ainda, que a gente não sabe do que se trata realmente, tá? E eu tive um caso assim também, esse foi ontem, né? Mas eu tive um caso assim também, lá para setembro, acho, do ano passado. Uma paciente que tinha esse mesmo problema, né, de zonulopatia. Eu fiz o primeiro olho dela com uma certa dificuldade, mas foi tudo bem. Era o olho ruim, né, o olho 20/40, 20/50, por aí. Assim. Quando eu fui operar o segundo olho, que era o olho teoricamente com uma perspectiva melhor, eu não consegui segurar a cápsula. É daquelas que você mal encosta, ela já está meio que soltando sozinha assim da zona, engruvinhando na incisão e saindo sozinha da incisão. Então ela já ficou afasta. E eu tentei fazer um Yamane nela, já em primeiro tempo, né? Porque quando eu aprendi Yamane, uma das ideias que eu tinha, das vontades que eu tinha, era de poder resolver um problema desse tipo em primeiro tempo, tá? E eu não consegui fazer o Yamane. Por quê? Ela tinha uma fenda palpebral muito pequena e, assim, eu estava operando o Yamane, eu faço as cirurgias no dia a dia com anestesia tópica, mas Yamane não, a gente faz com peribulbar. Então, eu tinha feito, no caso, uma parabulbar, que já foi no meio da cirurgia, mas tinha feito. Eu estava com um anestesista que eu confio, que é um cara super experiente em oftalmologia. Ele fez uns 2 frascos de propofol nessa paciente, e só o que ela não fez foi girar a cabeça 360 graus, assim, igual a mocinha do exorcista, porque o resto, ela tocou um terror absurdo, assim, na cirurgia, mexeu demais, demais, demais. E aí, da junção, né, dela tocando o terror o tempo todo, com a fenda palpebral pequena, eu não consegui fazer a técnica. Tá? Então, é um caso que eu trouxe como exemplo para vocês, de que mesmo a gente conhecendo a técnica, ela é uma técnica muito delicada. E essa coisa toda dos ângulos, né, de você pegar a alça, a pinça, não sei o que e tal, é complicado. Às vezes a gente realmente não consegue fazer. Tá? E foi isso. Então, só para ilustrar, já estamos terminando a aula, mas eu trouxe mais uma coisinha aqui, interessante também para a gente comentar dentro desse capítulo todo aí da cirurgia de Yamane. Né? O Yamane descreveu essa técnica, desse jeito que a gente conversou hoje. Mas o princípio que ele descreveu, de você passar uma agulha fina pela esclera, puxar uma alça e fazer um bulbo maior do que aquela passagem intraescleral, de forma que esse bulbo trave, né, aquela alça ou um fio, o que quer que seja, né, pela passagem ali na esclera, esse princípio, a partir de então, foi utilizado para inúmeros outros tipos de cirurgia. E esse vídeo que eu trouxe aqui um pedacinho para vocês verem, ele é um vídeo do festival de vídeos da ASCRS também, mas do ano passado agora, que eu não pude ir, lógico, né, para os Estados Unidos por causa da pandemia, mas a gente fez esse congresso online, né? Assistimos ele daqui do Brasil mesmo. E eu achei esse vídeo, ele não ganhou prêmio nenhum não, mas eu achei ele bem interessante. Vou mostrar para vocês a versatilidade desse princípio daí que a gente estava comentando, tá? Então, vamos ver lá. Aqui, o autor desse vídeo mostra que isso tudo foi baseado, na verdade, num vídeo do Sérgio Canabrava, que é um cara lá de BH, né? E inventou essa cirurgia que ele chama de four-flanged. Então, isso aqui é o básico, é o que o Canabrava descreveu já tem uns anos aí também. Então, isso aqui é uma lente não dobrável, né, de PMMA não dobrável, daquelas que na alça dela, ela tem um eyeletzinho, ela tem uma voltinha. Então, você consegue passar um fio por aqui, fazer um bulbo, né, fazer um flange aqui, e depois fazer um outro flange na esclera também. Tá? Por isso que... Isso aqui é esse negócio. Por isso que ele chama essa cirurgia de four-flanged, tá? Porque você tem 4 flanges, certo? Então, aqui é a descrição dessa técnica dele e tal. Então, é uma outra forma, né, de usar esse mesmo princípio para fixar uma lente no olho, tá, na esclera. Esse pessoal aqui desse vídeo, eles mostram, então, que eles usam Prolene 6 para fazer a técnica e usam, às vezes,
a agulha de 27 gauge, que é aquela que eu acabei de falar que não pode, e às vezes a de 30 gauge. Esse vídeo é muito rápido, assim, é difícil até de parar e comentar. Tem algumas complicações aqui. Prolene 6 tem um diâmetro de fio diferente do diâmetro da alça, que a gente falou que era 0,15, né? Então, o Prolene 5 é o Prolene que é equivalente, em termos de diâmetro, do diâmetro da alça normal, da alça da lente normal. O Prolene 6 é mais fino. E aí, se o cara usa uma agulha 27 gauge, está bem desigual, né? Se esse aqui é 0,15, o Prolene 5, o Prolene 6 é 0,1. E você está com um túnel de 0,4. Então, você tem que sair de um diâmetro de 0,1 e chegar no bulbo de 0,4. É bem mais difícil, tá? Mas os caras conseguem fazer mesmo assim. E aí tem o vídeo aqui para a gente ver. Então, nesse caso, é uma lente daquelas de peça única, tipo da Rainer, né? Que ela tem um buraco aqui na alça. A alça é dupla, ela vai e volta assim, né? Então, o cara coloca uma agulha, passa esse fio de prolene, né? Por dentro desse buraco aqui da alça, volta e faz o forflange, né? Quer dizer, ele prende um flange aqui na ida e um flange na volta, tá? Então, é uma outra forma aí de usar esse princípio do Yamane, né? Deixa eu até adiantar um pouquinho, para conseguir fazer, então, uma fixação, nesse caso, de uma lente peça única, tá? E o fato de usar um fio e não a própria alça da lente, você consegue muito mais mobilidade dentro do olho. É interessante. Aqui é uma outra técnica que o pessoal faz com lente hidrofílica, né? Que é mais molinha. Como ela não tem aquele buraco aqui no meio, né? O cara mete uma agulha, né? Passa na própria alça e passa o fio por dentro e faz a mesma coisa, né? Faz o flange, que pode ser só um aqui e um ali, ou esse que vai e volta, né? Tem as duas possibilidades aí, tá? Que mais? Uma outra técnica, aqui o caso 3, aqui é uma lente de PMMA antigona. Aqui são poucos os de nós que já viram isso, né? Aquelas não dobráveis, ela tinha um furo, né? No próprio corpo da lente, que a gente usava para rodar a lente assim com cinza, né? Isso que dá do tempo da extra. Então, quer dizer, um furo na lente também pode ser aproveitado, né? Para passar um fio ali e usar o mesmo princípio também do bulbo do mesmo jeito, tá? Aqui é uma cirurgia que ele vai usar. Então, olha o tanto que esse saco está solto, né? O tanto de zonulopatia que tem aqui, ou traumático, a gente não sabe. Ele vai usar um suporte capsular chamado Ansi-Anchor, né? Que parece uma âncora mesmo. Então, ele vai colocar 2 Ansi-Anchors aqui e prender, usando também esse mesmo princípio do Prolene, né? De prender dentro e fora aqui, né? Fazer um flange dentro e um flange fora. Não concordei muito com esse jeito aqui dele fazer, não, tá? É interessante, mas ele está usando 2 suportes, ele poderia ter usado só um do suporte do iCare Magic, ele é bem maior assim, ó, e daria certo do mesmo jeito. Mas aqui é mais para ilustrar o princípio, né? Que é sempre a mesma coisa, passar uma agulha fina, o fio por dentro da agulha e fazer o flange depois. E aqui no final ele mostra, né? Daí um saco capsular já com a lente, tá? Mas que também está meio solto, e ele vai usar o mesmo âncora aqui no final para sustentar, tá? E tem mais um caso, mais uma possibilidade, que ele está usando, né, daí uma lente de acrílico hidrofóbico, né, mas ele está usando aquele mesmo princípio. E nesse caso, essa é uma lente tórica, né? Aí os caras começam a viajar, né? Lógico, começam a inventar moda. Então o cara vai fixar uma lente tórica num paciente afásico usando essa técnica. Ok, legal, mas eu não, sei lá, não curto, não acho legal esse tipo de coisa. Para mim, paciente afásico, você tem que resolver os 22 graus dele, 23 graus de afasia que ele tem, tá? O resto, se ele tem cilindro, ele usa óculos, ou se ele tem cilindro, você vai fazer uma refrativa depois, para tirar o cilindro dele, beleza. Lente multifocal, nesses casos também, para quê? Usa óculos para perto e tá tudo certo, tá? Então, na minha cabeça, eu faço muita lente multifocal, né, no meu dia a dia, mas fixação escleral é uma coisa e lente premium é outra, tá? Eu não gosto dessa mistura, não. Mas, vamos lá, tem mais técnicas dentro desse capítulo. Essa aqui é uma que o Dorval Júnior, né, lá de Brasília, desenvolveu ano passado, ganhou prêmio aí no Congresso Mundial, um monte de coisa com essa técnica. É parecida com aquela que o cara passa a alça aqui pelo meinho, né? O fio pelo meinho, mas aqui ele passa uma agulha pela própria alça, né? Na horizontal. Assim, imagina que o achatadinho da alça aqui, você passa uma agulha assim pela horizontal, tá? De um lado e do outro e prende do mesmo jeito que a gente acabou de ver. E aí, segundo o Durval, ele consegue um controle mais fino pela posição que ele está, né?
mexendo ali na lente, ele consegue um controle mais fino. Ele usa muito endoscópio, né? Então ele mostra ali o detalhe com a endoscopia, e nesse caso ele consegue então fixar uma lente multifocal com sucesso. Gosto muito do Durval, sou amigo dele, mas não curto também essa ideia de lente multifocal com fixação não. Tá? E é isso aí, galera. Vamos aos comentários e perguntas e tal. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito bom, Andrezão. Como sempre, muito didático. Vocês estão me escutando aí? Sim. Eu não estou ouvindo. Está ouvindo, Andrezão? Perfeito, Maurício, está perfeito. Estou te ouvindo bem. Sou só eu que estou sem som? Acho que é só você, Andrezão. Será que é o seu fone aí? Acabou a bateria?